Bom dia! Enfim, é sábado e temos muito a comemorar, não é mesmo? Afinal, encerramos uma semana com vida e saúde. Portanto, eu agradeço a Deus por mais uma semana superada e também pelo prazer de celebrar as coisas boas. E isso inclui o nosso programa. Vamos às matérias de hoje? Hoje tem uma matéria toda fofa sobre a adoção responsável e um exemplo de amor aos animais. Um bate-papo especial com Walter Storck em homenagem ao Dia do Pintor. A viagem de mochileiro diretamente do Turistando com Elias Waldorf. E mais, os recadinhos aos participantes do mural de fotos e recados. E ainda, dicas preciosas de óculos, verdadeiras joias da ótica e relojoaria Rubi. Isso e muito mais no seu programa Estilo que está começando. Não saia daí, é logo depois do intervalo. E aí, meu, o que você tá fazendo aí no celular? Vendendo nosso gado. Mas com que internet? Internet da Navinet. No campo ou na cidade, internet é Navinet. Pensou em evento de qualidade? Pensou Morimoto Eventos. Na rodovia MT 358, quilômetro 149, próximo ao Unemate. Informações 65 99987 3005. Estamos de volta e agora para falar de animais de estimação. A matéria que você irá acompanhar mostra dois lados da situação. Por um lado, donos completamente apaixonados por seus bichinhos e por outro, o total descaso e a irresponsabilidade daqueles que não pensam no momento de adotar um animalzinho. Acompanhe com a gente. Todo mundo tem, teve ou conhece alguém que seja dono de um animal de estimação. É quase que um consenso geral que esses bichinhos trazem muito amor, carinho, alegria e companhia para seus donos. Atualmente pode-se dizer que a criação de animais domésticos e até mesmo exóticos mudou. Um cão, um gato ou até mesmo outro animal que as pessoas escolhem para compartilhar parte de sua vida, pouco a pouco ou à primeira vista vão ganhando lugar de importância em seus afetos. Não é novidade afirmar que algumas pessoas consideram os animais parte de sua família. Mas antes de tudo, ter um animal de estimação não é somente dar água, alimentá-lo ou tê-lo como um brinquedo. É preciso ter responsabilidades e a ciência de que precisam de cuidados, carinho e muita atenção. Para muitos, a decisão de adotar um animalzinho infelizmente é tomada de forma precipitada, sem pensar muitas vezes nas mudanças que terão de ser realizadas no dia a dia de sua vida.
Pensando nisso, o programa Estilo procurou uma profissional que nos repassou informações que devem ser levadas em conta antes de uma adoção. A primeira providência a ser tomada é: eu gosto de animais, né? Eu tenho espaço para esse animal ficar na minha casa? Eu tenho mais animais, esse animal que eu vou adotar vai se adaptar com o animal que eu já tenho em casa? E principalmente, eu tenho condição financeira de cuidar desse animal? Eu tenho condição de dar os mínimos cuidados, né? Vacina, ração de qualidade. Quando ele ficar doente, eu tenho condição de arcar com as despesas desse animal? Eu acho que são as principais coisas que têm que ser levadas em conta quando se vai adotar um animal. E se tratando de adoção, outros critérios também devem ser levados em consideração, como por exemplo o espaço disponível em sua casa e o tamanho e o porte de seu animal. Às vezes você adota achando que vai ficar, sei lá, com 5, 6 centímetros, o cachorro vira do tamanho de um pitbull, né? Mas na hora de adotar, se possível, saber quem foi o pai e a mãe é interessante, porque o animal fica geralmente parecido com os pais, né? Então, mas dá para ter uma ideia assim, né? Pode ser que tenha erro, mas não sejam erros assim tão grandes, uma disparidade tão grande. E quando falamos em adoção responsável, infelizmente não são raros os casos em que nos deparamos com vários animais abandonados. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui mais de 30 milhões de animais vivendo nas ruas. Desses, 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. Muitas vezes, machucados, doentes, sem saber para que lado seguir. Não existe maior crueldade e covardia que oferecer amor a alguém que logo te abandonará. Mas o lado positivo dessa história é que no mundo ainda existem anjos espalhados por aí e que se preocupam com esses animais. Um exemplo disso é a Kelly, que com muito amor e carinho não só cuida, mas também adota animais de rua, que muitas vezes são deixados na porta de sua casa. É muito amor, mas é maravilhoso. Porque eles olham pra você, às vezes a gente pega eles numa situação tão deplorável que eles precisam um pouquinho de carinho. Aí a gente pega, às vezes eles estão lá, não aguentam nem levantar, a gente começa a falar com eles, começa a abanar o rabo. Aí vale a pena, tudo vale a pena. Aí quando a gente vê animais que estão extremamente maltratados, recuperados, ganhando uma família que cuide com amor, tem preço que pague. Um exemplo desse amor é o Caju, que foi encontrado em um bairro aqui de Tangará da Serra. Muito desnutrido, Caju estava com a doença do carrapato, mas a Kelly foi até o local e resgatou o animal, que foi tratado, castrado, recebeu doses e doses de amor. E olha aí como está o Cajuzinho hoje, cheio de vida, muita saúde, dando e vendendo amor e carinho. É triste pensar que a mesma pessoa que diz que ama quando adota um bichinho, a mesma logo depois abandona. Chega a ser cruel. Portanto, gente, vamos ser mais responsáveis com as nossas escolhas. E olha que isso vale para tudo. E logo depois do intervalo, uma entrevista em homenagem ao Dia do Pintor. Não saia daí. Já já estamos de volta. Leve mais quantidade, leve mais variedade, leve mais por menos.
No supermercado Polo Centro é sempre assim. Leve mais por menos. Nossa padaria tem pão quentinho todos os dias. Nosso açougue tem as melhores carnes com cortes especiais. É só pedir. E nossa entrega é a mais rápida da cidade. Venham conferir. Polo Centro, o super do cliente inteligente. E aí, meu, o que você tá fazendo aí no celular? Vendendo nosso gado. Mas com que internet? Internet da Navinet. No campo ou na cidade, internet é Navinet. Pensou em evento de qualidade? Pensou Morimoto Eventos. Na rodovia MT 358, quilômetro 149, próximo ao Unemate. Informações 65 99987 3005. Estamos de volta e agora para homenagear mais uma profissão especial, os pintores. Sejam eles pintores de parede ou das galerias de arte, e essa data foi comemorada no último dia 18. Sobre o tema, batemos um papo com o artista plástico Walter Storck e na descontraída conversa ele conta como foi o primeiro contato com a arte, os primeiros desafios e os segredos por trás das suas inspirações. Vamos ver juntos? Eles usam as tintas para colorir casas, pintar telas, decorar paredes, renovar superfícies. Mas muito mais que isso, colocam cores onde falta vida. Estamos falando dos pintores. A data, comemorada no último dia 18 de outubro, homenageia não apenas um profissional, mas todos aqueles que, com sua capacidade técnica e suas nuances, têm o poder de mudar o clima dos ambientes. Walter Storck, 72 anos, contabilista de coração e artista plástico por paixão. O motivo que o levou para a frente das telas aconteceu de um jeito literalmente curioso. Isso aí foi uma disputa com meu irmão. No tempo que eu morava com ele em Santa Catarina, eu vi ele fazer uma paisagem no fundo do presépio, feito numa cartolina. Aí eu pensei, poxa, se ele faz isso, por que eu não posso? E ali eu comecei, com lápis de cores e tudo, e fui indo, até que eu consegui passar assim para painéis, mas eu não sabia que tipo de tinta usar nem nada. Acabei usando tinta a óleo de parede mesmo, coisa, lamuzava mais as mãos e tudo do que pintar, mas saiu alguma coisa que o pessoal gostou, e ali em diante eu comecei depois como é que se diz, a buscar outros tipos de tinta, né? E a que mais usava foi essa tinta à base de água, né? Para pintura de casas e tudo, essa mesmo eu usava, entendeu? E assim foi indo, procurando cada vez mais. Tinta em tela, para tela, eu não conhecia, não sabia o que era em tubinho. Quando a minha sobrinha lá em Porto União, Santa Catarina, ela é artista plástica, ela falou, não tio, você tem que usar essas tintas. Quando eu dizia, nossa, se é uma bisnaguinha dessa aqui, eu vou usar quantas num quadro? Eu não sabia como que usar, depois que fui aprendendo, né? E foi movido por esta mesma curiosidade que o Sr. Walter foi se enraizando pelo mundo das artes. Mais precisamente, pelo mundo das artes sacras. E não são poucas. As obras dele estão presentes por toda a região, em particular nas igrejas. Entre elas, a paróquia Santa Terezinha, por onde tudo começou, e a igreja matriz de Tangará da Serra. E graças ao Frei Constantino, né? Foi na igreja Santa Terezinha. Eles tinham terminado de fazer aquela parede côncava no fundo da igreja. E eu olhei para o Frei e digo no começo da missa,
Olhei, Frei, dá uma olhada lá atrás, não parece umas montanhas ali assim e tal? É verdade, ele falou, o que o senhor acha se a gente fosse pintar uma paisagem ali? Você, puxa, ficava bonito. Você é capaz de fazer isso? Digo, nunca fiz, mas sempre tem a primeira vez. Vamos tentar, Frei, se ficar bom, a gente desce, senão a gente passa tinta em cima. E quando eu fiz ela, o povo adorou o Frei, então ele ficou maravilhado com isso. Dotado de sensibilidade, a imaginação do artista não para. Imagina que ele vê obras prontas, belezas e temas sugestivos antes mesmo da arte ser concebida. A inspiração, segundo o pintor, está por toda parte, basta apenas observar. E às vezes eu patino mesmo, querer fazer daquilo como eu estou enxergando ela, entendeu? Eu saio fora da perspectiva, saio fora de altura e assim por diante, né? Mas eu enxergo o que eu quero fazer, né? Sensibilidade retratada com fidelidade por meio da foto da mãe, que ele nem mesmo chegou a conhecer. O artista perdeu a mãe quando tinha apenas 5 anos de idade. Mas a arte do pintor também é comprovada pela foto da esposa, retratada em tela. E embora para alguns ainda passe desapercebido quem é o artista que as pintou, a grandeza das obras de Walter Storck não permite ignorá-las. Estão inseridas no cotidiano de Tangará da Serra, fazem parte dela. São paredes, muros e quadros que expressam beleza, emolduram histórias ou simplesmente orientam um jeito positivo de encarar a vida. Agora que você já conhece o artista, convido-o também a conhecer suas obras. Elas estão aí, algumas a céu aberto, prontas a serem contempladas. Parabéns a todos os profissionais dessa área que contribuem para que a vida fique ainda mais cheia de cor. Do pintor de parede aos artistas das galerias, o nosso abraço carinhoso. Antes de seguir com as matérias, eu quero dividir com você uma dica preciosa. Uma não, várias, direto da Relojoaria Rubi, que está cheia de novidades lindíssimas em óculos de sol e de grau, lançamentos e peças exclusivas que são uma verdadeira joia. Se eu fosse você, acompanharia com muita atenção, porque a beleza das peças são realmente um espetáculo. Hoje está cheio de charme, bom gosto e elegância. Nós estamos aqui na Ótica Rubi para mostrar para você que novidade, variedade em presentes, óculos, relógios e muito mais que você quiser presentear, você só encontra aqui. A gente acabou de falar que nós estamos aqui na Ótica Rubi e, claro, para levar bom gosto para vocês. Falando em bom gosto, claro, a gente está num espacinho todo especial aqui e a gente vai conversar com o Rafael. Rafael, vocês trabalham inclusive exclusividades, quer dizer, óculos, além de tudo, passou a ser uma joia, não é simplesmente uma peça que vai no rosto, não é verdade? Com certeza. Hoje em Tangará da Serra, a nossa ótica, a gente tem como fornecer para os nossos clientes as marcas que ditam a moda hoje no mercado, que são Dior, Celine, Jimmy Choo, dentre outras marcas que a gente tem exclusividade da nossa loja, né? Além dessa exclusividade, nós temos uma forma de pagamento muito atraente, que são 10 vezes no cartão, né? Cartão de crédito, e 10% à vista. Então, variedade de produto, o que tem de novidade no mercado hoje na parte de óculos solar e de armações também, com certeza na Ótica Rubi os clientes vão encontrar. Quando a pessoa pensa em escolher um óculos, ela fica muito preocupada, que é uma coisa muito particular. Quer dizer, vocês têm uma gama enorme aqui, com certeza vai achar algum modelo e alguma marca que vai se adaptar ao rosto da pessoa. Com certeza, desde nos óculos masculinos como femininos.
variedade, o que a Ótica Rubi tem para você é variedade. Você não vai ficar sem opção e sem escolha. Janete, falando nessa questão da variedade, a Ótica Rubi está preparada para atender o cliente, inclusive em todas as faixas de preço, né? Sim, nós temos uma gama de produtos, né, que começa desde um óculos como a Polaroid, que é polarizado, um óculos de sol com tratamento, com filtro, e é um óculos aí a partir de R$ 189, R$ 199, né? Aí uma infinidade de produtos de todas as faixas de preço. O que não quer dizer que também não vai trabalhar grifes nesses valores, né? Sim, nós temos aí Ray-Ban, que é o queridinho, que é o que tem de novidade hoje na Ray-Ban, na questão das lentes flats, das lentes polarizadas, né, das lentes cromas. E o Ray-Ban hoje é referência no mundo inteiro. Quer dizer, o óculos ele deixou de ser uma peça simplesmente que vai te dar um conforto visual. Ele também é uma peça que tem que ficar esteticamente bonita, né? Sim, o óculos hoje nada mais é do que um acessório, um complemento. Desde a tua roupa, você coloca um óculos para poder brincar, um colorido, né? Tanto no receituário quanto no solar. Rafa, a gente tem algumas coisas preparadas no final do ano, a Ótica Rubi já se preparando para esse clima de final de ano que está chegando, e vocês têm algumas promoções. O que tem aí pela frente? Então, para a gente atender melhor nossos clientes, nós estamos com a semana de Black Friday. Além dos preços que nós já temos, que são em relação até preço de internet, que a gente se baseia muito, nossos preços são muito atraentes. E nessa semana vai ter uma promoção que vai ter preços melhores ainda, entendeu? Então os clientes já podem se preparar para visitar a nossa loja. Vamos falar um pouquinho também dos óculos de grau, quer dizer, tem sempre pessoas buscando cuidar da visão. A gama que vocês oferecem aqui também é muito grande. Sim, nós temos todas as faixas de preço, né? Todas as grifes, a gente trabalha com grifes nacionais e internacionais, né? E temos também um preço diferenciado, tanto nas lentes, como o Rafa disse, que as lentes Roy, a gente está com uma parceria também, com 20% ainda dividindo em 3 vezes, 10% ainda dividindo em 10 vezes no cartão, então não tem como não fazer o óculos de grau, né? Tem armações aí a partir de 150 até aonde a pessoa gostar de uma peça diferenciada, a gente vai estar tendo para atender também. Falando ainda em Ray-Ban, Janete, você falou para mim que aqui chegou primeiro as novidades da Ray-Ban. Sim, recebemos uma coleção nova, né? Nós somos a única ótica do estado do Mato Grosso a participar desse lançamento. Então, as peças que já são tendência do verão 2018, nós já recebemos aqui na Rubi. E tudo em 10 vezes no cartão sem juros. Inclusive, o que não está ainda no site já tem aqui com vocês. Inclusive, se você procurar essas peças no site, não tem ainda disponível, mas na Rubi já tem disponível. Olha, vamos falar um pouquinho do atendimento. A Ótica Rubi é tradicional aqui em Tangará, todo mundo conhece, o nome já diz muita coisa. Mas fala para mim sobre esse preparo, sobre seus funcionários, que é uma questão que vocês cuidam também, né? Sim, a gente se preocupa muito com o treinamento, com conhecimento, né? O nosso atendente, ele tem obrigação de saber o que ele vai estar abordando para o cliente, porque quando vai aviar uma receita, é saúde. Então eu tenho que te passar todo o meu conhecimento, o que eu puder fazer para te ajudar, para que você enxergue melhor. É a minha obrigação. Então é esse sentimento que a gente passa para as meninas, que a gente tem a obrigação de atender o cliente da melhor forma e que ele possa enxergar bem. Que ele saia daqui enxergando e buscando, que ele ache aqui o que ele veio buscar, que é enxergar melhor. Né? Agora tem a questão da segurança também, tem a questão da saúde e para isso vocês têm também um laboratório todo muito especial, moderno, de última linha, que pode oferecer serviço de qualidade. Sim, sim, o nosso ótico está com a gente há mais de 20 anos, né, que é o Joaquim, e a gente também trabalha nessa área de saúde, buscando sempre estar inovando com máquinas modernas, totalmente digital, né? A nossa montagem é 20 minutos o cliente escolher a sua lente, tendo a lente pronta, é 20 minutos a montagem, enquanto toma um cafezinho, já leva o seu óculos para casa. O cliente chegou na Ótica Rubi, além de ser bem atendido, com certeza ele vai encontrar o que ele está procurando. Com certeza, vai encontrar o que está procurando, com ótimos descontos, facilidades de pagamento, né? Nós dividimos tudo em 10 vezes sem juros, no crediário em 5 vezes. E a gente tem uma infinidade de produtos que está com desconto de 30% a 50%. Gente, então a dica de hoje é Ótica Rubi, programa Estilo esteve aqui, conferiu as novidades, muitas novidades para vocês. Variedade não falta, você pode vir conversar com as meninas, com certeza serão muito bem atendidos e com certeza também vão fechar um ótimo negócio. Pensou em presente, pensou em novidade, pensou em variedade, Ótica Rubi. E
E ainda falando em coisas maravilhosas, eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm demonstrado tanto carinho conosco. Vamos ao nosso mural de fotos e recado, que são eles. Um abraço cheio de energia para Angelita e Bruno Tormes, que estão dando um exemplo de persistência e superação. O nosso destaque também para as meninas da Casa da Amizade, que amanhã vão realizar mais uma edição do Festival do Sorvete e vão levar alegria para a criançada. Reforçando os parabéns para a empresária Liana Freitas, que comemorou seus 50 anos com festa beneficente em favor da Passovida. Parabéns para você, Eliana. Gisele Carpenedo e o Julian Sampaio, que aterrissaram no Rio de Janeiro, onde participaram dos shows do Rock em Rio. Os nossos parabéns para a empresária Simone Vanichelli, que comemora com seus clientes os 12 anos da Cocai. Sucesso sempre, Simone! E finalizando, aqui vai nosso abraço aos cursandos Sérgio Reichert, Roberto e Luiz Fernando, do curso de Manutenção e Suporte em Informática, que tiveram seu trabalho classificado em primeiro lugar na 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Cuiabá. O nome do trabalho é Seu Lixo Eletrônico Tem Endereço. E logo depois do intervalo, quer ir de carona numa viagem cheia de aventuras? Não saia daí, porque depois do comercial, vamos levar você para conhecer as lindíssimas paisagens e a gastronomia de 3 países no quadro Turistando. É daqui a pouquinho. Leve mais quantidade, leve mais variedade, leve mais por menos. No supermercado Polo Centro é sempre assim. Leve mais por menos. Nossa padaria tem pão quentinho todos os dias. Nosso açougue tem as melhores carnes com cortes especiais. É só pedir. E nossa entrega é a mais rápida da cidade. Venham conferir. Polo Centro, o super do cliente inteligente. E aí, meu, o que você tá fazendo aí no celular? Vendendo nosso gado. Mas com que internet? Internet da Navinet. No campo ou na cidade, internet é Navinet. Pensou em evento de qualidade? Pensou Morimoto Eventos. Na rodovia MT 358, quilômetro 149, próximo ao Unemate. Informações 65 99987 3005. Voltamos! E no quadro Turistando de hoje, você vai pegar carona nas aventuras de Elias Waldorf, que de mochila nas costas vai te levar a lugares curiosos e com muitas histórias interessantes. No roteiro da viagem, Bolívia, Peru e Chile. Acompanhe comigo! Hoje no quadro Turistando nós vamos conversar com Elias Waldorf, que é um empresário que resolveu fazer uma viagem um tanto diferente do que costumeiramente as pessoas fazem. E estamos aqui hoje, ele vai contar pra gente dicas, né, e curiosidades que ele encontrou nessa viagem toda. Então eu não vou contar para vocês nem para onde ele foi, por onde ele passou. E quem vai contar isso vai ser ele mesmo. Tudo bem, Elias? Tudo jóia, Leandro. E aí, vamos começar? Quando foi que você... Como é que foi? Você planejou essa viagem? Quanto tempo você levou planejando? Ou foi assim, sem planejamento? Conta aí pra gente. Bem, Leandro, assim, é óbvio que uma viagem dessas não tem como você fazer sem planejamento, né? Porque envolve vários fatores, não é simplesmente colocar uma mochila nas costas e sair por aí de qualquer jeito. Então, eu planejei... Então, na verdade, foi uma viagem assim, de mochileiro que você resolveu fazer. Sim, isso? Foi uma viagem diferente. Eu não quis, assim, talvez usar uma maneira mais rústica, vamos dizer assim, sem avião, sem carro, sem moto, sozinho, sem ninguém, sem fazer um grupo de pessoas.
E na realidade, assim, eu quis fazer uma coisa minha, uma introspecção minha, onde envolveria talvez uma cultura diferente, uma geografia diferente, uma língua que eu não conheço. E assim, aí surgiu, falei, vou fazer com a minha mochila. E aí surgiu, eu planejei, eu me organizei. Mas na realidade isso começou mais lá atrás, assim, eu fiz um curso de Leader Coach, né? Legal. E Foi isso que te fez tomar essa atitude. Exato. Esse coach é interessante, assim, eu nunca fui assim muito de levar a sério a questão de meta, de organização, assim. Eu acho assim que eu fui muito agraciado e muito abençoado na vida, assim, na minha trajetória. Eu consegui, assim, quando eu olhava uma coisa, eu falei, eu quero isso, eu conseguia. Mas assim, eu olho assim, eu de vez em quando eu falo com a minha esposa, eu falo assim, cara, se eu tivesse aprendido sobre esse tal de meta lá atrás, eu teria encurtado muito minha trajetória, entendeu? Eu teria mudado muita coisa na minha vida. Mas assim, aí eu fiz o curso coach e aí a líder chegou e falou assim, cara, você precisa colocar uma meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E assim, a curto prazo eu falei, vou ter que fazer uma coisa minha, só minha. E aí surgiu, eu já tinha essa ideia, ela já, não é que ela estava assim adormecida, ela já estava crescendo dentro de mim de fazer uma viagem dessas. O desejo já estava ali, né? Já. E aí, assim, quando a líder me pressionou, assim, que eu teria que pensar muito rápido e tal, a curto prazo, eu falei, cara, eu vou fazer minha viagem. E assim, aí não bastou eu dizer, eu vou fazer minha viagem. Ela quis saber mais. Quando? Como é a curto prazo, eu falei, eu vou fazer esse ano. Eu vou fazer em setembro. E aí, assim, em poucos dias eu explodi e tal, e eu não sabia nada. Comecei a buscar informação sobre como é uma viagem de mochileiro. Eu já tinha feito algumas no Brasil, né? Mas no Brasil é uma coisa, né? Mas você sair... E outra, eu fiz ela no Brasil, mas sempre acompanhado. Minha esposa estava junto. Fizemos alguns trechos de avião, tal, de uma maneira talvez mais confortável. Agora essa não, essa era uma viagem que eu ia entrar na Bolívia e fazer ela de uma forma totalmente diferente. Aí você saiu de Tangará de que maneira? Vamos fazer a partida. Assim, Leandro, o início dessa viagem. Legal. Isso foi interessante porque a minha esposa até falou, cara, eu vou te levar até Cáceres. Falei, não. Falei, eu quero sair daqui num ônibus que eu sei que tem aqui um tal de Transjaó, que sai de Tangará, passa no meio das fazendas, chão, e fui lá na rodoviária, peguei informação e realmente peguei e comprei a passagem e fui de Transjaó até Cáceres. Legal. E quantas horas de Tangará, Cáceres? Leandro, eu saí 1h da tarde aqui, cheguei 8 horas da noite, entendeu? Quando eu cheguei lá, só tava assim, eu tava de Ray-Ban, de branco, só tava quando eu tirei o Ray-Ban, só em volta do olho, o resto tava tudo marrom, de sujeira, de tal, mas foi interessante, né? E dali, de Cáceres, você já embarcou em outro o ônibus? Como é que foi isso? Essa assim, continuidade dessa viagem? Assim, aí, porque assim, tudo foi planejado e tal. Eu planejei a questão do meu passaporte, de carimbar o meu passaporte em Cáceres. De Cáceres eu ir para São Matias, né? E aí eu dormi em Cáceres, já peguei algumas informações junto ao hotel, né? E aí eu tive que sair 4 horas da manhã, né? Para ir para São Matias. Só que assim, a Polícia Federal só abre às 8. Então eu acabei perdendo o primeiro ônibus, fui para a Polícia Federal, carimbei meu passaporte, e aí sim, aí quando eu cheguei, por exemplo, eu cheguei acho que 1h da tarde em São Matias, e aí já entrei no ônibus e fui rumo a Santa Cruz. O que você indicaria para quem, assim, para quem for visitar Santa Cruz? E o que você mais gostou lá nessa cidade? Assim,
É uma cidade bacana, assim, porque lá para mim ficou muito fácil, porque lá mesmo as pessoas de Santa Cruz falam o portunhol, entendeu? Então ali eu cheguei, eu não senti dificuldade nenhuma eu falando português e tal. Então assim, era um espanhol com português, mesmo os taxistas, os gerentes de hotéis, nos restaurantes. Então assim, para mim se tornou muito fácil. Então eu vejo que qualquer brasileiro que vai para Santa Cruz, ele não vai ter muita dificuldade de buscar uma informação lá ou tal. Aí depois eu saí de Santa Cruz, Leandro, eu fui já para Cochabamba. E essa cidade, ela é fantástica. É uma cidade que ela me chamou a atenção porque ela é uma cidade muito, muito bonita, com muita história, com muita mitologia. Muita alegria também, né? Muita alegria. Eu só vou te dar assim, lá eu peguei um guia e esse guia ele diz que eles são vigiados por dragões. Porque como Cochabamba ela é rodeada de montanhas, eles acreditam que no passado os dragões viveram naquelas montanhas. E as praças, conforme você vai ver aí nas minhas fotos, você vai ver que todas as praças existem dragões. E esses dragões, a população de Cochabamba, eles se sentem protegidos por esses dragões. Então eles têm várias passarelas, por exemplo, que eles têm que passar, e eles passam de propósito, porque eles acham que com essa passagem os dragões vão estar passando uma energia positiva para eles, e essa energia eles vão ter, por exemplo, uma proteção, e isso é uma crença local. É muito bacana forte, isso, né? E assim, o que chama atenção também em Cochabamba é que também é uma cidade universitária. É uma cidade universitária, tem inclusive muitos brasileiros lá. E assim, o clima de Cochabamba é fantástico. É um clima assim que ele não é quente igual o nosso, ele não é seco igual já em Santa Cruz, né? E um sol super gostoso, né? E a cidade, a geografia da cidade, ela é dentro de um vale, que de dentro desse vale você olha e você vê as montanhas em volta. Por isso que eles acreditam que eles são protegidos pelos dragões. Porque tudo em volta eles olham que eles estão dentro de um vale, e dentro naquelas montanhas existem algumas cavernas aonde eles acreditam que os dragões habitavam e que eles são protegidos por esses dragões. Então assim, é fantástica a história, e a cidade também, eu gostei muito de Cochabamba, né? É uma cidade assim que ela tem muita história, muita alegria. E de lá depois eu segui para La Paz. Continuou de ônibus? De ônibus, tudo de ônibus. Então assim, eu fiz como você pode ver, o trajeto de Cochabamba a La Paz são montanhas e subidas. Eu tô subindo, tanto que aí eu já começo a sentir um pouco a dificuldade de respirar, né? Só voltando um pouquinho, até ali você continuava viajando sozinho. Sim. Você não tinha grupo. Não, nem grupo nenhum. Certo. E na realidade, Leandro, os mochileiros, eu comecei a conhecer eles em La Paz. E assim, eu conheci na rodoviária, eles falam terminal de buses. Eu conheci no terminal de buses porque eu enfrentei uma situação meio adversa ali, porque todo mundo me falava que a Bolívia eu ia ser assaltado ou roubado. E quando eu peguei o ônibus de Cochabamba a La Paz, eu tive uma sensação de talvez, não vou dizer medo, mas assim, eu senti que eu ia ser roubado dentro do ônibus por um menino que começou a usar o celular, e esse menino ele veio conversar comigo e ele começou a usar o celular dele para conversar com algumas pessoas em La Paz. Mas assim, não vou me estender nisso, mas assim, aí eu cheguei em La Paz, eu desci do terminal, comprei a minha passagem e aí eu fui para o deserto de sal que chama Yumi. Agora, voltando também, mais uma vez, você mudou o teu visual, né? Eu vi que você começou a mudar o visual, digo, nossa, ele tá entrando numa moda agora, que é deixar a barba crescer, enfim, o cabelo.
Você construiu esse personagem por conta dessa viagem? Sim. Isso é um negócio interessante também, porque quando eu comecei a estudar sobre a situação de mochileiro, eu vi que todos os mochileiros, eles eram pessoas despojadas, entendeu? Que eles montavam um visual. Eu conheci, depois eu conheci na internet alguns mochileiros, né, que eu estudei esses caras, eu tive um feedback com esses caras. E depois, assim, eu já vim um tempo me preparando, tanto que eu emagreci um pouco, eu me preparei fisicamente. E aí, automaticamente, o meu visual, deixei meu cabelo crescer, a barba e tal, incorporei um personagem. E isso fez parte de mim durante esses dias de viagem. E eu acho que isso foi legal, porque eu não mostrei assim, eu não mostrei aquele cara, por exemplo, sozinho ou em dúvida em uma situação, não. Mas eu incorporei minha mochila nas costas, cabelo comprido, barba e tal. Mas assim, na íntegra, a espinha, vamos dizer assim, do roteiro, ele foi fantástico. Eu consegui montar um roteiro que praticamente aquela assim, a estrutura do roteiro, ela ficou até no final. Então mudei algumas coisinhas, mais detalhes. Mais detalhes, né? Tanto assim, o tempo da minha viagem, as cidades principais que eu quis visitar, os pontos turísticos que eu tinha estudado, por exemplo, aonde eu tinha que ir, por exemplo, o Deserto do Sal, né, que nem a gente está vendo aí. Essa imagem esse Deserto do Sal, Leane, ele é fantástico, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, cara, e comecei a entrar nesse deserto e tal, cara, você viaja assim, você vê como tem coisas fantásticas nesse mundo pra gente ver. E, cara, tava aqui na Bolívia isso. Mas é, aqui na Bolívia, né? E é um lugar fantástico, é um deserto que eu andei mais ou menos assim. Interessante o que o Evo Morales fez nesse deserto. Ele credenciou só caminhonetes 4x4, que eram as Land Rovers. Então tem um padrão de qualidade, essas caminhonetes, elas levam até 6 pessoas, né? Então você tem que adquirir o teu passe através de uma agência de turismo, né? E aí ele sai, por exemplo, a gente saiu 6 horas de manhã da cidade de Ume e entramos no deserto e você... Lá parece que tem uma vila, são restaurantes... Eu já vou te falar sobre essa vila, né? Aí nós saímos 100 quilômetros em linha reta. Nossa. Você só vê sal. Entendeu? É muito interessante isso. E aí eu até coloco no meu Face, eu coloquei umas fotos, eu falo que existe uma crença que fala que todo deserto ele tem um oásis. E o Deserto do Sal também. Então essas imagens que a gente está vendo são fotos fantásticas, aonde tem no meio do Deserto do Sal, tem lá uma ilha com cactos, coisas mais lindas, entendeu? Com um restaurante, né? Com um hotel, quem quiser, por exemplo, se quiser dormir lá à noite. E é interessante que depois você vai ver nas próximas fotos que quando chega o sol, ele se põe, o deserto ele se transforma. E todas essas construções assim parecem bem rústicas, sim, né? Elas foram preparadas para receber de uma forma totalmente original a característica boliviana, coberto de palha e tal. E é interessante que a estrutura desse hotel, ele é feito de blocos de sal. Entendeu? Então toda a estrutura, por exemplo, como os bancos, as mesas, as camas, todas elas são feitas de blocos de sal. É bem original isso, é muito original isso. Depois, quando eu passo pro lado peruano, em Puno, também é um clima um pouquinho mais suave, mas depois quando eu vou para Cusco aí já começa a esfriar de novo, aí assim eu tenho que usar uma roupa mais quente e tal, que lá eles chamam de segunda pele. Então é uma roupa diferenciada que eu comprei até para fazer a minha caminhada de Puno, de Cusco a Machu Picchu. E depois eu atravesso, eu vou para Puno. E aí em Puno acontece uma coisa muito legal, Leane, que é onde eu pego um barco e vou para as ilhas flutuantes.
Essas ilhas flutuantes, elas existem mais ou menos perto de 100 ilhas, 96 mais específico, que são ilhas até 500 metros quadrados, que elas são todas elas feitas de palha, entendeu? E eles colhem essa palha dentro do próprio lago Titicaca. Sim. E eles fazem a armação deles e aí nessas ilhas moram de 4 a 10 pessoas, né? E eles vivem ainda da pesca e agora vivem um pouco do turismo também. Mas assim, o interessante é o porquê que surgiu essas ilhas. Isso começa lá atrás, quando o Peru eram tribos indígenas e cada montanha dessas tinha uma tribo e eles guerreavam por uma questão de território. E aí existiam as tribos mais fracas que, se eles não fugissem, eles iam morrer. E esses caras fugiram para o lago Titicaca, entraram 3, 4 mil metros para dentro e começaram a formar essas pequenas ilhas. E essas ilhas, assim, a história conta que eles já estão há mais de 700 anos passando isso de geração para geração e continuam dessa forma. E é muito bonito essa questão, é muito lindo você entrar nessas ilhas, é fantástico, né? Depois eu cheguei em Puno, depois que eu conheci o lago Titicaca. É interessante que o lago Titicaca, ele não é um lago qualquer. Ele é um lago que ele tem muita história. Tanto que a extensão desse lago, Leane, ele tem 170 quilômetros de comprimento, tá? Por 80 de largura. E aí, acho que todo mundo lembra do Jacques Cousteau, o francês. Sim. Ele colocou o submarino dele nesse lago e ele começou a estudar esse lago. E ele viu coisas fantásticas nesse lago. Tanto que a profundidade no leito desse lago chega a 300 metros de profundidade. E ele é muito rico, esse lago. Tem muitas riquezas, então, assim, a cultura inca, ela começou por causa desse lago. Quando eu cheguei em Cusco, ali começou realmente a minha peregrinação, vamos dizer assim. Você realmente começou a ralar. Porque estava dentro já do meu roteiro eu fazer Cusco a Machu Picchu a pé, né? São 5 dias a pé, né? Quantos quilômetros? A distância dá 120 quilômetros. Né? Mas assim, é uma situação muito, geograficamente olhando, ela é muito complicada, Leane. Por quê? Porque você entra num vale, eles largam você, a empresa, por exemplo, a empresa que eu participei, nós éramos em 15 pessoas, e você começa a tua caminhada num vale, e você sai, conforme nós estamos vendo, você sai desse vale, e aí você já começa a subir uma montanha. E aí quando você está no topo, você tem que descer ela. E quando você desce ela, você tem que subir a outra. Então é um caminho inca que eles faziam, né? Rumo a Machu Picchu, aonde você está no vale e aí você sobe até no topo da montanha onde tem neve. Então ali nós pegamos a temperaturas ali, por exemplo, no entardecer você pega a temperatura abaixo de 0 grau. Né? Então aonde o teu organismo ele é testado ao extremo, né? A tua condição física ela é testada e assim, então assim, por isso que é importante quem faz uma viagem de mochileiro ele se preparar fisicamente, né? Então eu fiz esse preparo e se eu não tivesse feito, eu acho que eu não teria conseguido, porque assim, os guias eles são muito técnicos e criteriosos nisso quando eles vão soltar a equipe deles, né? Nós fizemos a nossa caminhada, vamos dizer assim, quando o guia Quando você começou a fazer essa caminhada, você já estava com um grupo de quantas pessoas? 15 pessoas. Quando eu fiz a minha, comprei o meu vamos dizer assim, o meu passaporte para fazer essa caminhada, eu comprei através de uma agência de turismo, né? E eles fazem pessoas de 10 a 20 pessoas. A minha equipe estava no meio, tinha 15 pessoas. O interessante nessa equipe é que só era eu de brasileiro, né? É tudo molecada,
né? São essa molecada de países de primeiro mundo, ali tinha gente representada da Alemanha, da Austrália, do Japão, da Espanha, árabes tinham junto nessa equipe também, da Holanda, né? E aí o guia começa, você se apresenta, você fala o país que você é e tal, a tua idade, né? E assim, eu era o mais velho da minha equipe, né? Mas assim, isso não foi nenhum empecilho. Não foi nenhum empecilho. Que nem eu falei para você, eu estava preparado tanto psicologicamente como fisicamente. Então assim, a caminhada ela dura 5 dias. Você caminha, tem dias que você caminha só 18 quilômetros, tem dia que você caminha 30. Então depende da dificuldade da montanha. Então esse trajeto de Cusco a Machu Picchu. E essas paradas já são pré-determinadas. Sim, sim. A agência ela já tem todo esse preparo. Você sai de manhã, você toma um café da manhã, geralmente a gente levanta 4 horas da manhã, toma o café da manhã, 5 horas da manhã você está saindo. Né? Aí você sai 5 horas da manhã, a gente para geralmente 11h30, meio-dia pro almoço. Um café super reforçado. Sim, eles usam muito, sempre tem ovos, eles usam muito carboidrato. Para mim foi uma dificuldade, porque eu estava tentando reduzir o meu carboidrato por uma questão que eu estava num processo de até para eu chegar no meu peso ideal para fazer essa caminhada. Então eu estava aqui no Brasil, eu estava acostumado já sem o carboidrato. E lá, por uma questão de manter ou de repor as calorias perdidas, eles usavam muito do carboidrato, muita sopa, muita quinoa. Então assim, mas assim, cara, a comida peruana, fantástica. Fantástica, os cozinheiros bons, fantástica. Depois pra frente você vai ver quando eu já estou de volta em Cusco e eu vou para Arequipa. Qual foi o prato que você mais gostou? Assim, nessa caminhada aqui, eles usam muito o lombo saltado, entendeu? Que o lombo saltado é um filé que eles fazem ele refogado eles fazem ele frito e depois eles refogam ele com alguns legumes. Eu até aqui vou dar. Conseguiu reconhecer esses legumes? Eu até aqui vou fazer uma propaganda de graça pro meu amigo Piero, lá do Dom José. Que quando eu cheguei aqui eu falei para minha esposa, eu vou levar você para comer lá no meu... inclusive o Piero foi um cara que me deu um feedback legal, porque ele já fez algumas vezes essa viagem de mochila e ele ajudou eu a montar o meu roteiro e tal. Um abraço para ele, né? Ele me ajudou muito. E aí o lombo saltado é um prato muito usado lá. É muito comido e assim um prato muito gostoso. E nós comemos muito nessa viagem também. O mestre Cuca nosso, ele era um perito em fazer esse prato, o lombo saltado, né? Bem, gente, depois de nós viajarmos, andarmos a pé junto com Elias, né? Passamos por 3 países. Agora estamos de volta ao Brasil. E o Elias agora vai preparar para a gente um prato que é uma das especialidades dele, que é... O que você está fazendo aqui, Elias? Isso aqui é uma galinhada caipira sulista, né? É uma galinhada molhada, né? É uma galinhada que o pessoal do sul, geralmente eles fazem... Lembro da galinhada da minha mãe. É uma galinha caipira, né? E assim, e a gente não deixa o arroz secar, é um arroz que ele fica bem molhado, né? Particularmente que em casa a gente gosta, come bem essa galinhada aí, né? Você frita bem a carne. Sim, eu frito a carne. E aí você coloca o quê? Os temperos? Sim, né? eu coloco os temperos, misturo, né? E depois eu deixo dar uma queimadinha no arroz. Eu tiro a carne, deixo dar uma queimadinha no arroz e depois eu junto a carne de novo. E aí eu deixo chegar o arroz, né? E agora com a galinhada no prato, vamos saborear esse prato que parece estar muito gostoso. E ele, continuando a conversa, lógico, né? Acompanhado de um vinho, inclusive, italiano, uma delícia. Então tá aqui uma dica para quem quiser fazer uma viagem de mochileiro, tá aí, né? Vocês ouviram a história do Elias. E também para quem quiser viajar
por esses países. Tem lugares maravilhosos, como vocês viram, né, nas imagens. Pode ir tranquilo, não tem problema. Quem não quiser pegar a mochila, né, vai de aviãozinho mesmo, tranquilo, né, com a viagem confortável, e pode usufruir de comprar, fazer compras, né? São os lugares que você disse que pode, que se as mulheres vão para lá, elas ficam assim encantadas, têm vontade de encher as malas, é isso? Quais são essas cidades que são as mais baratas dessa viagem? Eu tive que me segurar muito com essa questão de compra, tá? Porque como mochileiro você não pode comprar. Então você passa, por exemplo, as dicas que eu dou para quem vai fazer essa viagem de avião ou de carro, ou até mesmo com um mochileiro. As dicas que eu dou La Paz é fantástico para comprar, tá? Tem produtos de qualidade. Porque, assim, o que eu aprendi em La Paz, Dani? Como eles têm poucas indústrias, eles importam tudo. Então, eles importam de países bons. Eles importam coisas boas. Então, eles têm muita coisa, tanto na área de vestimenta, como na área, por exemplo, eles têm automóveis bons, mas são importados, né? Então, assim, o vestuário lá é muito barato e de qualidade. E Iquique, por exemplo, que é no Chile, em questão, por exemplo, de bebidas, vinhos, perfumes, tecnologia eletrônica, e que como é uma zona franca, você tem, vamos dizer assim, tudo da melhor qualidade com um preço de zona franca. Muito bem, pode trazer a mala cheia de produtos e ainda cultura. Sim, né? Exatamente. É isso aí, gente. Exato. Elias, agradeço por você compartilhar com a gente essa tua experiência magnífica, que me deu até vontade de fazer isso também. Quem sabe, um dia desse a gente faz. Agradeço também a tua esposa, Elaine, maravilhosa, que eu quero parabenizar a Elaine, que ela também foi promovida, né, na sua profissão. Parabéns para ela, porque são pessoas de atitude, pessoas que realmente fazem com amor a profissão, que se destacam. Então, parabéns para tua esposa, né? E esse jantar maravilhoso. E fica aqui, então, esse quadro Turistando com o nosso amigo Elias Valdo. Obrigada e até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um programa de sábado. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e espero vocês na próxima terça às 11 horas da manhã. Um abraço carinhoso e até lá!